Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para a gente dar continuidade na nossa resoluções de questões para o MPSC, tá? Vamos embora sem demora. Questão número 31, CESP 2020, Cefaz DF, Auditor Fiscal. O início da personalidade civil das pessoas físicas ocorre com o nascimento com vida, enquanto o início da personalidade civil das pessoas jurídicas de direito privado ocorre com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro, precedida de autorização ou aprovação do Poder Executivo, quando necessário. Questão certa ou errada? Certo, pessoal? É a dicção lá do artigo 2º, clássico artigo 2º, e o artigo 45 do Código Civil. O artigo 2º com relação ao nascimento com vida da pessoa natural e o 45 da pessoa jurídica. Vamos seguir. Questão número 32, CESP 2020, também do Cefaz, Auditor Fiscal. Vamos lá. João dirigia embriagado quando colidiu com outro veículo, causando um grave acidente. João morreu no local do acidente e o motorista do outro veículo, Pedro, foi levado ao hospital, onde ficou internado por 2 meses, até falecer. Os herdeiros de Pedro decidiram pleitear danos morais e materiais contra os herdeiros de João. Considerando essa situação hipotética, julgue o item. A prescrição da pretensão indenizatória iniciou-se na data do acidente, interrompeu-se com a morte de Pedro e recomeçou contra os seus sucessores. Certo ou errado? Errado, pessoal. A prescrição que começou contra uma pessoa continua correndo contra os sucessores, sem interrupção, sem suspensão, tá? Salvo engano, é o 196 do Código Civil. Depois dê uma olhada aí para confirmar. Vamos seguir. Questão número 33, CESP 2020, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador. O Código Civil classifica os bens públicos como de uso comum, de uso especial e dominicais. Entre esses, apenas os dominicais estão sujeitos a uso capião, por seguirem o regime de direito privado. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, pessoal. Questão facílima, 102 do Código Civil. Bem público não está sujeito ao uso capião, tá? Vamos seguir. Questão 34, CESP 2020, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador. Exceto se houver manifestação das partes em sentido contrário, o negócio jurídico realizado quanto ao bem principal inclui as pertenças, essenciais ou não essenciais, e os acessórios. Certo ou errado, pessoal? Errado. Não abrange as pertenças, tá? Tá lá no 94 do Código Civil. Exceto se for circunstâncias do caso, exceto se for a lei, exceto se for tratado entre as partes. Fora isso, não abrange. Certo? Vamos seguir. Questão 35. CESP 2020, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador. Situação hipotética. Marcela e Marina realizaram determinado negócio jurídico em que a declaração de vontade emitida por Marina era diversa de sua real intenção, ou seja, está tratando aqui da questão da reserva mental. Vamos lá. Assertiva. A assertiva está certa ou errada? A reserva mental somente torna inválido o negócio jurídico se dela possuir conhecimento a destinatária Marcela. Certo ou errado, pessoal?
Certíssimo. Está lá no artigo 110 do Código Civil. É exatamente isso. Vamos seguir. Questão 36. CESP 2020, TJ Pará, Oficial de Justiça Avaliador. Paulo mora e detém a posse mansa e pacífica de imóvel, com ânimos domini, justo título e boa fé, há 5 anos e 6 meses. O imóvel havia sido adquirido de forma onerosa, com base em registro constante em cartório, mas esse registro foi posteriormente cancelado. Nessa situação hipotética, Paulo cumpre os requisitos necessários para o usucapião. Letra A, tabular. B, especial urbana. C, extraordinária. D, especialíssima. E E, especial rural. Questão fácil, pessoal. É a tabular. Quando fala em registro e posterior cancelamento, grave aí, é usucapião tabular. Lá no 1242, o caput é usucapião ordinária. E o parágrafo único é usucapião tabular. Falou em registro, falou em cancelamento posterior, usucapião tabular. Fica mais fácil para gravar. Vamos seguir, então é letra A, tabular. Vamos seguir. Questão número 37, CESP 2019, TJ Pará, juiz de direito substituto. Se, mediante escritura pública, o proprietário de um terreno conceder a terceiro, por tempo determinado, o direito de plantar em seu terreno, então, nesse caso, estará configurado o: letra A, direito de superfície; letra B, direito de uso; letra C, usufruto resolutivo; letra D, usufruto impróprio; e letra E, comodato impróprio. Questão extremamente fácil, gente. Está relacionado ao direito de superfície, letra A. É exatamente isso, direito de plantar. Está lá no 1369, salvo o melhor juízo. Mas uma questão bem simples, bem tranquila, tá? Vamos seguir, questão 38. Para que seja caracterizada a posse de... 38, CESP 2019, TJ Pará, juiz de direito substituto, tá? Esqueci de comentar. Para que seja caracterizada a posse de boa-fé, o Código Civil determina aqui o possuidor. Letra A, apresente documento escrito de compra e venda. Letra B, haja com ânimo de dono e sem oposição. Letra D, tenha adquirido a posse de quem se encontrava na posse de fato. E letra E, ignore o vício impedidor de aquisição do bem. Questão também fácil, pessoal, mas vamos lá. Eu vou comentar uma a uma aqui para vocês notarem, em alguns casos, a sutil diferença. Vamos lá. Para que seja caracterizada a posse de boa-fé. O que o Código Civil determina? Então a gente está falando de posse de boa-fé. Na letra A ele fala, apresente documento escrito de compra e venda. Está errada. Apresente documento escrito. Isso tem a ver com a posse injusta ou justa, e não com a posse de boa-fé. Na letra B, ele tem a posse por mais de 1 ano e 1 dia sem conhecimento de vício. Novamente, não tem a ver com posse de boa-fé. Tem a ver com a posse nova e a posse velha, tá? Vamos lá. Letra C, haja com ânimo de dono e sem oposição. Isso não tem a ver com a posse de boa-fé. Isso é um elemento do usucapião. Tanto que ele pode agir com ânimo de dono e sem oposição e ter a posse de má-fé. Como assim? Na usucapião extraordinária. Entendeu? E letra D. Tem adquirido a posse de quem se encontrava na posse de fato. Ou seja, ele pode adquirir, não tem a ver com a boa-fé. Por quê? Ele pode adquirir a posse, suceder na posse, tanto de boa-fé quanto de má-fé. Então isso não tem a ver com a posse de boa-fé que ele pede. Para que seja caracterizada a posse de boa-fé, o Código Civil determina que o possuidor. E resta a letra E. Ignore o vício impedidor da aquisição do bem. Está lá no 1201 do Código Civil. É exatamente essa. Questão também fácil de matar. É só prestar atenção no enunciado. Porque às vezes a questão a assertiva da letra está certa, mas ela não tem a ver com o enunciado.
Entenderam? Vamos seguir. Questão 39, CESP 2019, TJSC, juiz de direito substituto. Após a abertura de testamento público, foi verificado que havia sido deixado um terreno, no valor de 60 salários mínimos, a uma das testemunhas signatárias do documento. Nesse caso, a disposição testamentária será, letra A, válida, se for convalidada pelos demais herdeiros. Letra B, válida, se não existirem herdeiros legítimos. Letra C, anulável, se os herdeiros legítimos comprovarem vício de vontade. Letra D, nula, de pleno direito. E letra E, considerada codicilo, se não representar mais de 1% do valor total do testamento. E aí? Pessoal, questão fácil. É nula de pleno direito, lá no 1802 do Código Civil, tá? Ele, na hora de testar, ele não pode fazer disposição para nenhuma das testemunhas. Quer fazer a disposição? Então não seja testemunha. Para testemunha não pode. O Código Civil diz que é nula de pleno direito. Questão tranquila, tá? Vamos seguir. Questão 40, CESP 2019, TJSC, juiz de direito substituto. Na audiência de conciliação, o juiz deverá instar o Ministério Público a informar os pais do significado da guarda compartilhada, da sua importância, da similitude de deveres e dos direitos atribuídos aos genitores, bem como das sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Certo ou errado? Errado, pessoal. Por quê? Esse dever ele é atribuído ao juiz e não ao Ministério Público, tá? Tá lá no 1584, parágrafo 1º. Vamos seguir. Questão 41, CESP 2019, TJSC, juiz de direito substituto. O descumprimento imotivado de cláusula de guarda compartilhada acarretará redução do número de horas de convivência com o filho. Certo ou errado? Tá errado, pessoal. Essa foi uma modificação que teve lá no 1584, parágrafo 4º. Realmente havia essa previsão, só que ela foi suprimida, ela foi alterada pela lei para prever não mais a redução de horas, mas sim a redução de prerrogativas, tá? Pelo que o espírito do ECA, o espírito da Constituição e o espírito do Código Civil com relação a criança e adolescente, ela se dá de que forma? O melhor interesse da criança ou do adolescente. Então o Código Civil foi modificado nisso. Por quê? A redução de horas da criança com um ou com outro pai acarretaria prejuízo para a criança e não para os pais somente. Então, no interesse da criança foi modificado para quê? Não mais constar a redução das horas, mas sim a redução das prerrogativas, tá? Dos pais. Vamos seguir. Questão 42. CESP 2019, TJSC, juiz de direito substituto. O pai ou a mãe em cuja guarda não esteja o filho, poderá visitá-lo e tê-lo em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge, bem como fiscalizar a sua manutenção e educação. E aí, certo ou errado? Certíssimo, pessoal. 1589 do Código Civil, praticamente na literalidade, tá? Vamos seguir. Questão número 43, CESP 2019, TJSC, juiz de direito substituto. De acordo com o STJ, o estabelecimento da guarda compartilhada não se sujeita à transigência dos genitores. E aí, certo ou errado? Tá certo, pessoal. Tem realmente um julgado do STJ dizendo que não se sujeita nem à transigência, nem à desavença entre os genitores. E novamente eu volto a falar o que eu repeti na questão anterior. Tem a ver com o melhor interesse da criança, o melhor interesse do adolescente, tá? Vamos seguir. Questão 44, CESP 2019, TJSC, juiz de direito substituto.
A doação de determinado bem a mais de uma pessoa é denominada, conhecimento aí dos tipos de doação, questão tranquila também, tá? Vamos lá. Letra A, contemplativa. Letra B, mista. Letra C, conjuntiva. Letra D, divisível. E letra E, híbrida. E aí, qual que é? Questão tranquila, pessoal. Letra C, conjuntiva. Por quê? Vamos lá. Letra A, contemplativa. Contemplativa não é doar bem a mais de uma pessoa. Contemplativa tem a ver com merecimento. Letra B, mista. A mista ela tem caráter oneroso. E aí vem a letra C, que é a correta, conjuntiva. Essa é a definição de conjuntiva, tá? Quando você doa um determinado bem a mais de uma pessoa. Aí vem a letra D, divisível, assim. Não vi até hoje, nem na doutrina, nem na jurisprudência, essa conceituação. Se vocês viram em alguma doutrina, deixa aí nos comentários, porque eu desconheço. E a letra E, híbrida. Híbrida é o mesmo sinônimo de mista. Então aqui você já matava 3, sobravam 2. Porque ó, se híbrida é sinônimo de mista, você matava a letra E e a letra B. Sobrava A, C e D. D, divisível não existe. Você ficava entre contemplativa e conjuntiva. Se mesmo que você não conheça os institutos, se você conhecesse a mista, você já matava 2. A divisível você não conhece, você matava, ficava em conjuntiva e contemplativa, tá? Aí, nesse caso, você precisaria realmente conhecer os institutos, mas, porque você tem que saber para a prova, mas às vezes cai um instituto que a gente esquece ou cai um instituto que a gente não lembra. Então a gente tem que ter certas dicas para ir matando a questão e ficar entre 1, 2 no máximo, tá? Mas então, questão tranquila, questão de conhecimento doutrinário, tá? Embora a CESP tenha cobrado mais lei seca e jurisprudência, súmula e jurisprudência recente. Vamos seguir. Questão 45, CESP 2019, TJSC, Juiz de Direito Substituto. A multa estipulada em contrato que tenha por objeto evitar o inadimplemento de obrigação principal é denominada A, multa penitencial. B, cláusula penal. C, perdas e danos. D, arras penitenciais. E E, multa pura e simples. E aí? Questão fácil também, hein, pessoal? Eu vou repetir o enunciado. A multa estipulada em contrato que tenha por objeto evitar o inadimplemento da obrigação principal é denominada multa penitencial, cláusula penal, perdas e danos, arras penitenciais, multa pura e simples. Cláusula penal, pessoal. É a exata. Quando falar obrigação principal, cláusula penal, vamos lá. Por que não é multa penitencial? Porque ela tem a ver com o inadimplemento do contrato ou das obrigações em âmbito geral. Por que é cláusula penal? Porque a cláusula penal está atrelada à obrigação principal. Por que não é perdas e danos? Porque perdas e danos tem a ver com danos emergentes. Por que não é arras penitenciais? Porque ela tem a ver com o valor que as partes dão e uma delas vem a desistir do contrato, vem a se arrepender do contrato e esse contrato acaba não indo para frente, não acaba não se formalizando, não se concretizando, tá? E por que não é multa pura e simples? Porque a multa está ligada a um inadimplemento, a um descumprimento de uma obrigação. E o enunciado ele fala exatamente inadimplemento da obrigação principal. Gravem isso. Inadimplemento da obrigação principal, cláusula penal. Vamos seguir. Questão 46, CESP 2019, Ministério Público do Piauí, promotor de justiça substituto. Um abraço pessoal do Piauí. Edital de concurso público para o cargo de policial civil de determinado estado da federação vedou a possibilidade de remarcação de teste de aptidão física dos candidatos em razão de eventual problema temporário de saúde. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STF, a referida cláusula editalícia coaduna-se com a Constituição Federal de 88. E aí, pessoal? Certo ou errado? Isso aqui você resolve essa questão aqui com repercussão geral. Tá certo, pessoal.
Tem uma repercussão geral exatamente sobre isso. Se o edital dispôs que não pode remarcar por problema de saúde, está correto. Se o edital dispôs que pode remarcar por problema de saúde, também está correto. Agora, qual é a exceção? E também por repercussão geral. As grávidas. A mulher que estiver grávida, ela pode remarcar, independente de ter ou não ter previsão editalícia. Entenderam? Ou seja, aqui a gente tem que ter o conhecimento de duas repercussões gerais. Uma repercussão geral. Teve previsão no edital que não podia remarcar, coaduna com Constituição. Teve previsão no edital que pode remarcar, também coaduna com Constituição. Agora, as grávidas, se tem previsão que pode remarcar ou se não tem previsão que não pode remarcar, aí independe, tá? A grávida, ela tem o direito de ser remarcada a sua prova. Correto? Compreenderam? Vamos seguir. Questão 47. No curso de uma ação de ressarcimento por dano material, uma das partes suscitou a inconstitucionalidade de um dispositivo legal. Nesse caso, a sentença que julgar procedente o pedido de declaração da inconstitucionalidade não fará coisa julgada, nem no caso, nem entre as partes, até que o STF se pronuncie. E aí, tá certo ou errado? Tá errado, né, pessoal? O que acontece? O STF, seja em controle difuso ou concentrado, gera efeito ex tunc, erga omnes e vinculante. Mas só quando o próprio STF diz que a norma é constitucional ou inconstitucional, seja em controle difuso, seja em controle concentrado. A questão aqui, ela disse que foi o juiz e que tinha que aguardar o STF. Ou seja, se o juiz dá uma sentença e essa sentença não vai para o tribunal e não vai para o STF, o juiz deu. Ela vai fazer que efeito? No caso do juiz, primeiro que não precisa aguardar o STF, as partes podem se conformar com a sentença e ela transitar em julgado. E segundo, quando o juiz der essa sentença, ela é ex tunc inter partes, tá? E não vai ter efeito vinculante a não ser entre as próprias partes. Então gravem aí, quando é o juiz que reconhece a condicionalidade ou a inconstitucionalidade nesse caso, ela é inter partes, ex tunc, sem efeito vinculante além das partes. Quando o STF dá em controle difuso ou concentrado, ela é ex tunc, erga omnes e vinculante, tá? Isso foi decidido pelo STF em 2017, então vamos gravar essas diferenciações. Então essas foram as questões de hoje, espero que tenham gostado. Vamos correr rumo a 750 questões para gravar na cabeça o máximo que a gente puder e ser aprovado nessa prova aí, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Se gostou, já deixa o like e compartilha com os amigos. Forte abraço, fui!